インフレの足音。日本では卵は物価の優等生と言われている。それが今は上がり続けている。根底には為替相場の影響がある。国債を発行して補助金や給付金としてばらまくのならまさしく自転車操業。ない袖は触れぬ。事実上、マネーサプライ、通貨量を単純に増やす。海外の投機家が安心して円売りできることになる。たとえ中央銀行が介入しても焼け石に水。中央銀行も単なる市場の一参加者に過ぎない。のれんに腕押し。常態化すれば悪性インフレ、スタグフレーション、景気が悪いが、物価が上がり続ける状態。1円を笑う者は1円に泣く。デフレになっていくときはまさしくそうだが、インフレでも日に日に値段が上がっていく場合も昔の値段では買えなくなるという意味で、海外では昔スーパーで買い物途中で値札が変わることもあった。今はバーコード管理で値札を変えるコストはほぼなくなり、静かに変更可能。オイルショック後の1973年、1974年の狂乱物価から早50年以上が経過した。日本では市場参加者にインフレの経験者が少なくなった。インフレ経済回避可能能力への過大評価。蛇の道は蛇。The footsteps of inflation. In Japan, eggs have long been called the honor student of prices. Yet now, their prices continue to rise. At the root of this lies the influence of exchange rates. Issuing government bonds and scattering subsidies and cash handouts is nothing less than running a bicycle operation. You cannot squeeze blood from a stone. In effect, this simply increases the money supply. It allows overseas speculators to sell the yen with confidence. Even if the central bank intervenes, it is merely a drop in the bucket. After all, the central bank is nothing more than one participant in the market. It is like pushing on a curtain. If this becomes the norm, it leads to malignant inflation, stagflation, a state in which the economy is weak, yet prices continue to rise. He who laughs at 1 yen will end up crying over 1 yen. This saying fits perfectly when deflation sets in. But even under inflation, when prices rise day by day, it also means that goods can no longer be bought at yesterday's prices. Abroad, there were times when price tags changed while shopping in a supermarket. Today, with barcode management, the cost of changing prices has almost disappeared, making it possible to adjust them quietly. More than 50 years have passed since the wild inflation following the oil shocks of 1973 and 1974. In Japan, there are now few market participants with first-hand experience of inflation. This has led to an overestimation of our ability to avoid an inflationary economy. Only snakes know the paths of snakes. Os passos da inflação. No Japão, os ovos sempre foram chamados de o aluno exemplar dos preços. No entanto, agora seus preços continuam a subir. Na raiz disso está a influência da taxa de câmbio. Emitir títulos públicos e distribuí-los em forma de subsídios e auxílios financeiros é, literalmente, uma operação de sobrevivência precária. Não se pode tirar de onde não existe. Na prática, isso significa apenas aumentar a oferta monetária. Isso permite que especuladores estrangeiros vendam o iene com tranquilidade. Mesmo que o Banco Central intervenha, trata-se apenas de uma gota no oceano. Afinal, o Banco Central não passa de mais um participante do mercado. É como empurrar uma cortina. Se essa situação se tornar crônica, leva à inflação maligna, à estagflação, um estado em que a economia está fraca, mas os preços continuam subindo. Quem ri de um iene acabará chorando por um iene. Isso se aplica claramente quando ocorre a deflação. Mas mesmo na inflação, quando os preços sobem dia após dia, significa também que já não é possível comprar pelos preços do passado. No exterior, houve épocas em que as etiquetas de preços mudavam enquanto se fazia compras no supermercado. Hoje, com a gestão por código de barras, o custo de alterar preços praticamente desapareceu, permitindo mudanças silenciosas. Já se passaram mais de 50 anos desde a inflação desenfreada após os choques do petróleo de 1973 e 1974.
No Japão, há cada vez menos participantes do mercado com experiência direta de inflação. Isso leva a uma superestimação da capacidade de evitar uma economia inflacionária. O caminho das cobras só as cobras conhecem.